As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção, se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Olá! Nas semanas que antecedem as eleições municipais, a Associação Comercial entrevista os candidatos a prefeito do município de José Bonifácio. Vamos conhecer os candidatos, seus programas de governo e suas propostas para a nossa cidade. Eu sou André Capobianco e hoje falaremos com o Rogério, mais conhecido como Trovão, candidato a prefeito para o próximo mandato. O roteiro dessa entrevista será o mesmo para os 4 candidatos e este foi disponibilizado com antecedência aos seus assessores. As entrevistas estão sendo transmitidas pelos canais do Facebook e YouTube da Associação Comercial e Empresarial de José Bonifácio. Rogério, Trovão, em nome da diretoria da Associação Comercial, agradeço pela sua presença, por ter aceitado o convite e estar aqui conosco. Vou pedir agora para que você faça uma breve apresentação para que todos nos assistem. Fique à vontade. Bom dia, André. Bom dia, pessoal. Bom, meu nome é Marco Rogério de Carvalho, conhecido como Trovão. Nascido em José Bonifácio. Meus pais vieram de Minas para José Bonifácio. Nasci aqui, meus irmãos também, somos em 4 irmãos. E desde pequeno já tive que começar a trabalhar. Aos 12 anos entrei numa relojaria com a oportunidade. E essa palavra vai ser chave no nosso bate-papo aqui, oportunidade. E ali eu aprendi a ser relojeiro, chaveiro, ourives e comerciante. Aos meus 18 anos abri uma loja na cidade de Irapuã. Depois fechei, vim para José Bonifácio e é onde estou até hoje, 23 anos com a loja Trovão. Minha esposa tem Ana Tereza Garcia Carvalho, tem 2 filhos, o Heitor e a Gabriela. Meu menino está fazendo o último ano de faculdade, biologia em Campo Grande. Minha menina faz odonto. Gabriela Garcia Carvalho. Trovão, o que te motivou a se candidatar ao cargo de prefeito de José Bonifácio? André, como poucas pessoas sabem, né, muitos me questionaram a respeito disso. Pô, você veio se envolver com política há pouco tempo e já se lançou a candidato a prefeito, né? Então, eu não me envolvi com a política agora. Eu já venho participando de um bom tempo, desde a época do Dr. Pedro, quando prefeito. Eu comecei a me envolver mais, me preocupando mais com o município, olhando o que vinha acontecendo, assistindo sessões da Câmara, vendo projetos, vendo o que vinha acontecendo por trás, né, das administrações, as pessoas que participavam. E aí, ao correr do tempo, veio também o Edmilson, por aí por diante, até que chegou a era Bolsonaro, quando entrou um candidato que para muitos era um cara louco, e eu comecei a observar as questões que ele levantava e me identifiquei com aquilo, e levantou dentro de mim aquilo que para mim era cômodo, né? Porque eu não precisava da política, eu achava que não era necessário estar envolvido com isso, porque a maioria dos empresários preferem não se envolver com a política, porque tem medo de perseguição, acha que vai encontrar muita inimizade. E aí eu encontrei nele uma pessoa que batia de frente com o sistema, que defendia as ideias dele, mesmo sendo maltratado, mesmo sendo, né, esculachado pela mídia. Eu falei, esse cara, ele defende a bandeira que eu acredito. E foi onde eu tomei a decisão de colocar um outdoor no centro da nossa cidade, de Bonifácio, que na época ninguém nem acreditava que ele poderia ser presidente, nem eu também, não imaginava isso. Mas no decorrer da campanha ele foi
subindo nas pesquisas, até o dia que ele veio visitar José Bonifácio. E aí é quando eu comecei a ver que a perseguição política era grande mesmo, porque na rede social nós fomos praticamente esculachados por defender somente uma ideia de um candidato. Eu falei, eu estou no caminho certo. O que eu queria era mudança. Já que você citou o nome do nosso atual presidente, Bolsonaro, eu vou fazer uma pergunta que está no nosso roteiro aqui pertinente. No cenário da política estadual e federal, quais são os principais líderes políticos que você admira ou se inspira? Bom, para mim, a admiração vem, em primeiro lugar, o nosso presidente. Segundo lugar, que através dele eu conheci, foi o deputado federal, Coronel Tadeu. A pessoa que aquilo que você fala não tem curva, conversa com ele. Você é direto, um cara que trabalha, e foi totalmente ao contrário do que eu via acontecendo. Um deputado que vai visitar os municípios, um deputado que te atende a hora que você convida, que chama, que manda mensagem. Então eu vi uma política diferente feita através desses dois homens. Esses dois é o que eu me inspiro. Certo. Trovão, e com relação à sua vice-prefeita, como se deu a escolha dela como sua a sua candidata a vice-prefeita? Isso vai ser uma continuidade aí da primeira pergunta que você me fez, né? Dentro daquilo que o presidente falava a respeito de dinheiro do fundão, que muitos não sabem, nosso país vai gastar 2 bilhões em campanha política. E o presidente sempre falou muito a respeito disso. Olha, é injusto gastar um dinheiro desse com campanhas políticas. Trabalhando dentro daquilo, trabalhando dentro de uma ideia de você defender aquilo que você acredita, nós do PSL encontramos o quê? Que seria mais fácil para nós, que até o momento nós não tínhamos feito aliança com partido algum, que seria a possibilidade que teríamos se fosse da mesma chapa, é escolher os secretários. A própria liderança está ali trabalhando e ter decisão, força para decisão, sem depender de outros partidos para colocar secretários. Então isso foi fundamental na escolha de um vice do mesmo partido. Por favor, cite o nome dela. A Rose de Santa Luzia. Trovão, concordo contigo em algumas partes, só que infelizmente não são os 2 bilhões citados do fundo partidário. Este dinheiro ainda ele é pequeno perto do tanto que se investe, tanto que se gasta com as eleições no Brasil todo. Sim. Seja ela municipal, estadual ou federal. Uhum. Nosso custo com o processo eleitoral, com as campanhas políticas, é muito alto. Maior, sem dúvida nenhuma. Mas defendendo, André, o que eu acredito, eu seria, por exemplo, leviano com os eleitores, com os amigos que eu construí nessa eleição para federal, para o presidente, se eu levantasse uma bandeira e fizesse tudo ao contrário. Então vamos dizer assim, eu defendi junto com um grupo de pessoas a ideia de um presidente, a ideia de um país melhor, a ideia de que é injusto um país que tem uma educação, uma saúde na situação que está, gastando dinheiro em campanha política. Então eu pensei comigo mesmo, eu vou fazer uma campanha dentro daquilo que eu acredito, gastando o que eu posso e não envolvendo dinheiro de empresários ou dinheiro do governo para campanha política. Entendi. Você citou há pouco dos secretários, né? Uhum. Nós sabemos da dificuldade para se montar uma equipe de secretários. Quantos secretários você pensa em ter? E qual será o critério para a escolha desses secretários? O critério político ou o critério técnico? Por fim, o senhor pretende criar alguma secretaria ou extinguir alguma secretaria no município? Olha, depois da gente estando ali, a gente vai com certeza fazer o máximo para reduzir aonde pode ser reduzido, né? Agora a questão da escolha eu acho fundamental, por isso que eu vejo o meu presidente, o nosso presidente, colocando pessoas sem estar por escolhas, por capacidade da pessoa, não é partindo, impondo. Então, eu acho muito viável, igual eu comentei antes com você aqui, temos muitos empresários de visão em Bonifácio, pessoas que querem o bem do município, e eles precisam participar da administração, eles precisam estar com o prefeito, sentar, pessoal, vamos ver dentro do cenário nosso, do município, quem são as pessoas que têm capacidade para ocupar essa vaga.
mais qualificada. É isso que eu quero. Eu não quero trazer por indicação. Eu não quero colocar uma pessoa porque eu devo um favor para ela, né? Então, pessoas que ocupam vaga de secretários, mas que não entendem nada, isso é troca de favor. Então, nós escolhemos esse trabalho sozinho para termos força para poder fazer acontecer da maneira que a gente quer uma administração para a nossa cidade. Entendi. E com relação às secretarias, você já tem uma ideia se há necessidade de criar alguma ou extinguir outra? Não, Ainda não tem ideia, não. Tá. Só para ficar claro, então, na sua opinião, a escolha deste secretário é uma escolha técnica? Sem dúvida nenhuma. Tá. Eu acho que tem que ser ocupado por pessoas técnicas. Que é por isso que o município, talvez, não tenha se desenvolvido, porque muitas pessoas ocuparam vagas, não sendo técnico na área, mas tomando lugar de pessoas que poderiam fazer a diferença no nosso município. Trovão, vamos falar agora um pouquinho sobre o nosso comércio. Aliás, eu gosto, hein? Eu sei disso. Bom, no seu plano de governo, quais os projetos para apoiar o comércio local, indústria e prestação de serviços? E ainda, neste momento de pandemia, o desemprego aumentou muito em nosso país. Você tem algum projeto ou estratégia para a geração de empregos em José Bonifácio? Bom, André, a ideia é, como eu te disse, trabalhar junto com a associação. O município precisa trabalhar com a associação. Nós queremos o bem do município. A eleição terminou, não tem mais partido, tem um povo, tem um município. E se eu me coloquei à disposição do município para fazer o melhor nesses 4 anos, eu tenho que aceitar opinião, eu tenho que aceitar parceiros que vão agregar, pessoas que querem o melhor para a cidade. A questão do comércio, você participou, estivemos juntos aí, o quanto nós sofremos por decisões assim que não tinham cabimento. Nós tivemos aí filas em banco, mercado lotado, nada contra o banco, nada contra o mercado, e o comércio todo fechado. Parecia que o vírus estava nas lojas, mas dentro do mercado não estava, no banco não estava. Então, a proposta minha para o comércio é sempre fortalecer o comércio, o prefeito estar presente com a associação, trabalhar junto, fazer o melhor para fazer eventos na cidade, trazer festividades para a cidade, para aquecer o comércio, fazendo que venha realmente o dinheiro circular no nosso município e não as pessoas saírem daqui para gastar fora. Nós tivemos aí finais de semana fechado, pessoas indo comprar as coisas em Ubarana, indo para Rio Preto fazer compra. Tivemos Rio Preto quando tomaram a decisão de fechar os comércios no final de semana, o pessoal foi comprar em Badi. Então, decisões como essa têm que ser tomadas em equipe, pensando no melhor para todos. A questão de gerar emprego, Bonifácio, pessoal, é uma ótima cidade. Ela só está sendo mal aproveitada. Nós temos 2 rodovias principais, nós temos que dar incentivo para as empresas, para os empresários, investir na cidade. Nós precisamos apresentar José Bonifácio. Eu tive um professor no Sebrae que ele dizia assim para mim: Trovão, vocês precisam fazer um folder de Bonifácio, apresentando para o Brasil José Bonifácio. Eu quero ver José Bonifácio sendo apresentado como uma cidade de empreendedores. Nós somos uma cidade de empreendedores jovens, cara. Nós temos mais ou menos a mesma idade aí, ou pouca diferença, de pessoas que têm visão, que querem trabalhar, que abrem negócio, surgem ideias novas, Você aí, eu e quantos outros aí que fizeram a diferença e estão fazendo no nosso país, gerando emprego, gerando renda, E me cansei, cara. Toda vez que eu via na televisão e assistia qualquer pronunciamento de José Bonifácio que falava em apreensão de droga e sempre questionando José Bonifácio, Ainda falo com a minha esposa até hoje, falo, lembra quando eu te comentei com você que eu ouvia propaganda de Votuporanga? Que passava na TV, tem Votuporanga isso, Votuporanga aquilo, parabéns Votuporanga, e Votuporanga tem isso, e vai ter tal evento. Eu falei, a administração está com visão de mostrar Votuporanga para a região. E isso, eles vieram colher os frutos agora. Hoje Votuporanga é referência para José Bonifácio e quantas outras cidades. Sim. Eu concordo que a empresa ou a cidade que não investe em marketing, o que é divulgado é só a parte negativa. Sim. Que, infelizmente, é o que a grande massa se interessa e é o que a imprensa também mais explora. Porque eles gostam de polêmica, Então, eu vi muitas matérias, por exemplo, em jornais, que, por exemplo, falava assim, foi apreendido droga em José Bonifácio.
Não, peraí. A droga foi apreendida no pedágio de José Bonifácio e a apreensão foi feita ali e foi direcionado para a delegacia da cidade. Mas a forma que é colocada a matéria parece que nós estamos vivendo dentro de uma cracolândia, aí dentro de um lugar assim que só tem droga. Então, qual que é a imagem que está sendo passada de José Bonifácio? Então, nós precisamos sentar, fazer parcerias para que a gente possa divulgar José Bonifácio em eventos, exposições, trazendo para José Bonifácio, festividades realmente que a gente possa apresentar pelos meios de comunicação para que esse povo da região, os empresários, venham enxergar a nossa cidade de uma forma diferente do que está sendo apresentado. Eu concordo contigo com o poder, com o potencial de empreender que José Bonifácio tem. A associação comercial é uma das pequenas. As associações comerciais, elas são classificadas em pequeno, médio e grande porte. Por 3 vezes, se não me falha a memória, a Associação Comercial Empresarial de José Bonifácio ganhou um prêmio como a associação destaque no segmento de gestão das pequenas associações comerciais. Ela possui em torno de 560 associados. Para o porte da associação comercial e o município de José Bonifácio, esse número é expressivo. E sim, temos orgulho de falar dessa classe e desta forma. E um motivo da associação comercial estar conversando com vocês, candidatos, Trovão, é justamente colocar a associação comercial e uma organização da iniciativa privada para estar falando, pensando, discutindo junto com o poder público, junto com o governante do nosso município. A associação tem alguns projetos para implantar no município e precisa dessa aproximação. Fico feliz de ouvir isso de você e de poder saber que, caso eleito, a gente pode estar trabalhando nesse sentido. Bonifácio tem muito a ganhar. André, para falar do comércio, igual eu estou dizendo para você, eu amo o que eu faço. Vai além do dinheiro, vai além de estar no centro da cidade. Eu amo fazer parte do comércio. Eu amo estar ali lidando com pessoas, ouvindo pessoas. Desde criança, as oportunidades que eu tive, por exemplo, no antigo ambulatório ali era a antiga rodoviária. Eu acho que você nem vai lembrar disso. É a antiga rodoviária, lembra? Lembro, meu antiga tio, rodoviária. Ali. Bar do Luizão. Bar do Luizão. Então... E do Mané. Cara, eu trabalhava ali com 8, 9 anos e a estratégia era: encostou um ônibus, o pessoal entrou, tirou passagem, entrou dentro do ônibus, caixinha de chocolate e oferecendo 1 por 1, 3 por tanto, 4 por tanto, 5 por tanto, 10 por tanto. Então, desde os 8, 9, aí depois vim trabalhar realmente em loja e lidar com pessoas. Então, alguns, na época da pandemia aí, muitos, viraram para mim e falaram assim: cara, você briga demais por causa disso. Não é questão política. Nós precisamos de representantes. Tem coisas que eu posso falar e você, como presidente, você não pode. Sim. Eu posso falar, como comerciante, eu posso cobrar. Eu posso cobrar da Câmara dos Vereadores, eu posso cobrar do prefeito. Você representa os associados, então você não pode ferir isso. Mas eu represento os comerciantes, não sou presidente de associação e devo, como comerciante, defendê-los. Por isso a minha briga era sempre em cima disso. Está errado, nós não podemos fazer isso. Vai haver desemprego, funcionários vão ser mandados embora, mas a decisão do governo do estado, junto com o governo municipal, de caminharem junto, colocando, no entanto, nós assistimos isso. Paramos cedo demais. Sendo que tinha 2 casos em Bonifácio, nós fechamos tudo. Mas tudo bem, já se passou. Eu acho que o que importa são projetos agora para frente, de não tomar decisão qualquer da administração do prefeito, da minha gestão. Nenhuma decisão sozinha. E sim com os empresários, com pessoas que queiram o bem de José Bonifácio. Isso é fundamental. Só assim nós vamos construir uma cidade diferente. Eu vou só aproveitar a oportunidade até de agradecê-lo
por momentos, discussões que tivemos recentes, discussões saudáveis. Sim. Do qual você falou há pouco que, como presidente da Associação Comercial, eu não posso ter alguns tipos de atitude. E realmente, agora, de março até hoje, estamos vivendo um momento de pandemia. Hoje, felizmente, e também agradecer ao bom Deus por estar num momento bem melhor, mas lá em março a gente teve situações muito delicadas. E representando uma entidade como a Associação Comercial, acima de tudo, eu preciso ser legalista. O que é legalista? É cumprir com a lei. Eu posso discordar da lei, mas eu preciso cumprir com a lei. E representar uma classe. Realmente entender o interesse dessa classe, representá-la e construir algo que seja factível, que seja possível de implantar. E esse trabalho aí a gente teve arduamente desenvolvendo, mas de algumas formas você colaborou, alguns momentos sim, houve um pouco de excesso, mas sim, faz parte, nos entendemos Estamos rapidamente. sujeitos ao erro, André. Claro. Certo? Eu não vou ser um prefeito perfeito. De maneira alguma. Eu não estou me apresentando como perfeito. Eu estou me apresentando a um prefeito, um candidato a prefeito, que não vai estar num gabinete fechado. Vai ser um prefeito do povo. Que bom. Um cara que vai estar no meio do povo, porque assim é mais fácil administrar. Eu tenho comentado, melhor dizendo, e vou falar o mesmo para ti. Se eleito, espero que você seja um prefeito que esteja dialogando com o povo, indo às ruas, não somente em época de campanha. Uhum. E que faça isso continuamente. Claro, não é possível fazer todo dia, mas que faça a cada 2 meses. Sim. Tá? Mas, André, aí... ouça e trabalhe junto com as entidades de classe. Aí vem a questão de equipe. Muita gente divulga vídeo e fala do prefeito de Colatina. Pô, mas o cara planta flor, o cara pinta calçada, o cara faz aqueles serviços junto com os braçais ali. Por que ele consegue fazer isso? Porque ele tem uma equipe. Ele tem pessoas que trabalham lá dentro que resolvem o problema. Aí é fácil trabalhar. Por isso que o prefeito precisa de uma equipe de profissionais, de pessoas que vão ali para prestar o serviço de qualidade. Aí você vai estar todo o tempo voltado para a população, que é o que eles merecem. Nós precisamos ouvir. Como candidato agora, eu tenho ouvido, mas antes de candidato, eu já estou há 3 anos na rua aí, em questões de live, e faz vídeo, e posta no Facebook, e vaga de creche, e problema na Santa Casa, e problema para a rua, né? Então eu tenho sempre compartilhado com as pessoas de José Bonifácio e visto o que a população carece, pede, e a maioria das vezes não são ouvidos. Então eu acho que é essencial isso, é a presença do prefeito com a população. Já que você citou, vou perguntar a sua opinião e o que você tem ouvido das pessoas durante a campanha. Quais são os problemas mais sérios a serem sanados na cidade? E como você pretende resolvê-los? É unânime o problema da saúde. E eu disse há 2 anos atrás que isso ia ser um pepino. E não acreditaram em mim. E se tornou um pepino. Fechou a ortopedia. A pediatria, André, quando perder a pediatria, lembrando a todos que eu levei o provedor junto com o Ney, coloquei na sala do ministro da Saúde do governo federal. Eu pergunto a você, qual representante dessa cidade político sentou na mesa de um ministro? Eu sentei, levei ele lá para tentar resolver esse problema da Santa Casa, porque houve uma denúncia e fecharam a pediatria. Nós tínhamos reformado a Santa Casa. Nós tínhamos unido força empresários, o Ney encabeçou tudo, reformamos tudo e fechamos. Quando foi apresentado diante do ministro, o ministro disse a nós o seguinte: espera aí, vocês não cuidaram, perderam e agora estão vindo aqui para pegar de volta. Eu vou entregar para vocês novamente. Semana que vem está o HB aqui reclamando porque que tirou o dinheiro deles e repassou de volta para José Bonifácio. Então, uma política voltada para a população, tem algo de errado que está acontecendo aqui, é obrigação dos vereadores, junto ao prefeito,
o provedor da Santa Casa se unirem e resolver o problema. A irmã da minha funcionária, ela perdeu o bebê, passou do tempo. A criança veio a falecer dentro da barriga dela. Aquilo para mim foi um choque. Eu falei, peraí, nós estamos vendo acontecer esse tipo de coisa em Bonifácio, com amigos, e a gente não está falando nada, nós não estamos questionando, nós estamos achando normal todo mundo indo para Rio Preto, indo para Rio Preto, indo para Rio Preto. Você chega no pronto-socorro, as pessoas me ligam, falam, vem aqui, corre lá, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga. Então, esse é o maior problema da nossa cidade. Aí um problema gerou outro, que aí depois foi o quê? Tá pagando muito hora para os motoristas das ambulâncias. Mas a ambulância não sai de São José do Rio Preto. E vai e volta e leva um e busca outro. E as pessoas, quanto sofrem nesse transporte? De ficar se locomovendo para São José do Rio Preto. Então isso não foi pensado para a população. Isso foi tomado decisão precipitada, que custou muito caro e agora está sofrendo para trazer de volta para José Bonifácio. Então, na sua opinião e das pessoas com quem você tem falado, o principal problema do município é a saúde. É a saúde, sem dúvida nenhuma. Tá. Tem uma pergunta relacionada nesse sentido. E no setor da saúde, como a sua administração pretende atuar? Olha, vendo todo o problema que acontece dentro da nossa Santa Casa, nós iremos trazer uma equipe de profissionais da área e tentar sentar com o provedor e fazermos um trabalho que realmente dê resultado. Há um ano, acho que há um ano, eu questionei a respeito do repasse dos municípios. Talvez você, bonifaciano, não saiba disso. Algumas cidades da nossa microrregião dependem da Santa Casa de José Bonifácio. E nós tivemos prefeitos que foram omissos e não fizeram repasse. Nessa briga que eu tive diante da Santa Casa, onde eu fiz um vídeo, fui muito questionado, mas depois esses prefeitos voltaram atrás. Houve um ano que um dos prefeitos que estava no mandato de uma cidade dessas que depende da nossa Santa Casa, ele ficou o ano inteiro sem fazer repasse. Era 15 mil por mês. Isso se deu ao ano de 180 mil reais. E conversando com o provedor da época, falando com ele a respeito disso, mas como? Por que ele não repassou? Virou, passou para outro mandato. E aí, como que ficou? Nós decidimos fazer vida nova e abrir mão de receber. Aí eu te pergunto, como que a gente vai abrir mão de receber 180 mil reais? De um município que usufruiu, o dinheiro teve que sair da onde? Da saúde do nosso município para tratar de outras pessoas. Então, ou a Santa Casa faz uma parceria séria, nós vamos sentar com esses prefeitos da nossa microrregião, nós vamos decidir valores para a gente investir na Santa Casa. Caso isso não seja feito, a minha vontade é ter um atendimento municipal 24 horas, buscando apoio do governo federal, para que a gente venha fazer, até mesmo se for um UPA ou fazer um hospital municipal. Se tiver que tomar essa decisão e for melhor para a cidade, nós iremos fazer. Esse é o principal foco. Para a saúde seria. Saúde. Tá ok. Trovão, vou chamar aqui um vídeo rápido. Daqui 2 minutos e meio a gente volta com a nossa entrevista. As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção, se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Estamos de volta com a entrevista promovida pela Associação Comercial e Empresarial de José Bonifácio com o candidato a prefeito Trovão. Trovão, vamos voltar a falar de desenvolvimento, falar de infraestrutura.
Quais ações a sua gestão pretende realizar para que a gente, então, consiga ter um desenvolvimento econômico melhor no nosso município? Bom, primeiro passo dentro do nosso programa de governo é resolver o problema da marginal da nossa cidade, dos dois lados. Nós temos um polo industrial novo que ele não tem nem entrada. Verdade. Então, quer dizer, se nós tivermos várias empresas funcionando ali, nós não temos acesso. Esses caminhões vão entrar por onde? Daquela entrada do campo de aviação? O risco. Quer dizer, quanto que mede ali até no trevo da nossa cidade? Uma ponte e 1 quilômetro de rodovia de asfalto. Então, quer dizer, isso, da vicinal. Isso resolveria muito. Do outro lado, quantos empresários que me questionaram a respeito disso, que eles falam, caramba, é desmotivador isso. É desmotivador. Você, por exemplo, você investe na cidade, você gera emprego e o poder municipal, né, eles não te dão incentivo para isso. Nessa fase de infraestrutura, para resolver esse tipo de problema, que são coisas pequenas e podem ser resolvidas rápido, isso seria prioridade. No domingo passado, eu fiz um vídeo no pontilhão que vai para Mendonça. Essa é uma ideia antiga, André, questionada por vários políticos da nossa cidade, por vários empresários, de fazer uma vicinal ligando as duas rodovias. Isso seria ótimo, porque você pensa comigo, se nós ligássemos essas duas rodovias, se nós levássemos o asfalto da Santa Casa para ligar com essa vicinal, quanto que ia gerar de emprego e quanto se tornaria interessante para se montar empresas nessas áreas, o quanto ia passar a valer essas áreas, e quer dizer, sem pegar rodovia nenhuma, os empresários estariam dentro da cidade com áreas para montar empresa e fazer que a produção levasse de uma forma muito mais fácil. O município de José Bonifácio é muito grande mesmo. Só que a área urbana do município, ela relativamente ao município, ela é pequena. E realmente tem algumas ideias nesse sentido, de interligação das rodovias Assis Chateaubriand, a BR-153, que expandiria aí a área urbana do município, construiria áreas de polos industriais e tudo mais. Parques, coisas, né, para o município, área de lazer, por que não? Quantas coisas nós poderíamos sonhar em construir? Porque o que precisa é ter iniciativa. Então, a população de Bonifácio, muitos estão assim, desgostosos de ver uma política, né, feita dessa maneira, que muitos não têm perspectiva. Falar, Bonifácio é isso mesmo, jovens estão indo embora, né, estão se formando e indo embora de José Bonifácio, porque não tem perspectiva. E o interessante é o seguinte, eu estou há pouco tempo na política, André, mas aprendi uma coisa. Você fazer um projeto é uma coisa. Agora, você na Câmara, como vereador, você vai lá e fala a respeito disso, eu acho interessante fazer tal coisa. Só isso é muito pouco. Um vereador vai muito mais além do que isso. Você que for votar em um vereador, pesquise a capacidade desse vereador. Em 10 anos, José Bonifácio, junto ao governo federal, teve 15 projetos. Em 10 anos. 2 deles se perderam. Um deles, o dinheiro já estava liberado, os R$305 mil, que era para a concha acústica. Que falavam de construir, não concordo com o local, mas o dinheiro estava lá. Perdeu. Dos 13 projetos, olha só, gente, quantos ministérios tem o governo federal, quanto tem de dinheiro. O dinheiro é em Brasília. O dinheiro não é ali no banco. O dinheiro você tem que ir atrás do governo federal, deputado federal, senador, para trazer esses recursos para o município. Dos 13, 9 era asfalto. Projeto com o governo federal para trazer asfalto. Gente, asfalto, é só você ligar para um deputado e falar, você tem emenda para asfalto aí? Vai lá, pede, manda por e-mail. Eu quero ver hino a Brasília. Então esse é o nosso projeto de governo. Encurtar esse caminho. Apresentar aos vereadores esse caminho
que eu aprendi através de amigos, através do governo federal, através dos deputados, a conhecer Brasília, a levar projeto para os ministérios, a gente trazer investimento para José Bonifácio. José Bonifácio precisa crescer, precisa estar toda hora batendo na porta lá. Porque se eu for uma vez por ano, eu trouxe o provedor da Santa Casa de Votuporanga, você conhece ele? Não conheço. Cara fantástico. O atual quem é? Torrinha. Não. Eu dei carona para ele de Brasília para José Bonifácio. Ele me disse o seguinte: Trovão, lá nós temos, por exemplo, uma parceria com eles, com o governo, então a gente vai sempre para lá, sempre. Porque quem não é visto não é lembrado. Então, se você for prefeito, você tem que ir lá ler o projeto, chegar 30 dias, volta lá novamente, passou 60 dias, volta lá novamente, vai chegar o ponto do cara olhar para você e falar: gente, libera isso que eu não aguento mais ver o Trovão aqui. Agora, se eu for uma vez por ano, quando eu voltar em um ano, o cara nem lembra do Trovão e nem vai lembrar dos vereadores. Então, essa ligação, até o deputado brinca muito comigo: pô, você fica me ligando, liga, você não sai da minha cola. Não, você é deputado, eu falei que eu ia te apoiar. E agora eu quero que você ajude a minha região. Né? Nós tivemos aí, trouxe o assessor dele para um município perto da nossa cidade. Conseguiu dinheiro para fazer a lagoa de tratamento. Os caras só precisavam levar o projeto para que fosse aprovado. Por questões políticas, e o deputado não ser do mesmo partido, eles tomaram a decisão de não apresentar e não deixar vir um recurso. Então, entrando nessa questão política, só para complementar, nossa gestão não tem lado político. São 9 vereadores. Ah, mas você vai favorecer o vereador do PT, do PSDB, do DEM? O cara é vereador. Se ele tiver um deputado que vai enviar dinheiro para José Bonifácio, vem aqui, meu amigo, vamos fazer um vídeo junto aqui. Ó, eu quero agradecer, quero pegar o celular, quero agradecer esse vereador, através do deputado X, que está trazendo a emenda para José Bonifácio de 200, 300 mil. Quero agradecer a você por isso. Ah, mas você vai favorecer ao vereador para a próxima campanha, talvez ele possa até sair para candidato a prefeito. Não me interessa daqui 4 anos. Eu estou sendo pago para fazer uma administração impecável, para fazer Bonifácio crescer. Então, daí 4 anos, quem decide é o povo novamente. Somos parceiros, os vereadores vão trabalhar junto com o prefeito. Já que você citou a questão da lagoa de tratamento de esgoto, vou unificar 2 perguntas aqui para contextualizar. O meio ambiente é um setor muito esquecido na maioria dos municípios. Em José Bonifácio, nós temos 3 córregos que cortam a cidade e que precisam ser preservados. Temos também a questão do lixo. Na minha opinião, temos também uma oportunidade turística aí, mas falando da lagoa de tratamento de esgoto, sabemos que de certa forma ela tem limitado o crescimento do município. Do lixo, da falta de arborização de árvores na cidade. O que você pode me dizer? O que você pode nos dizer como um projeto, um plano de governo de melhorar essas questões de meio ambiente e desses demais assuntos que citei? Olha, na questão do meio ambiente, André, nós crescemos muito mesmo. Melhoramos, temos muito para melhorar, mas nós melhoramos muito. Eu vou falar uma coisa para você que talvez a maioria nem saiba disso. Onde é o almoxarifado era um antigo lixão. Sim. Certo? Aquele antigo lixão, todo o material que era jogado ali, eu falo porque eu vi. Meus pais moram no Carlos Cacetário até hoje, então eu ia lá catar reciclável, alumínio, cobre para vender. As próprias máquinas da prefeitura, quando montuavam muito, eles vinham e empurravam para dentro do rio, para abrir espaço de novo. Então você imagina, hoje, lembrando disso, eu falo assim: meu Deus, se existisse leis igual hoje, o prefeito estaria ferrado. Preso. Você pode ir lá, eu fiz questão Crime de ir. ambiental. Eu entrei dentro desse riozinho que está ali, onde é o almoxarifado, eu entrei ali, tem os plásticos nos barrancos com a terra, que deve estar ali. Bom, eu tinha 8 anos, eu tenho 43 anos, 35 anos atrás, o plástico está ali.
aqueles resíduos de lixo estão ali à margem do rio. Aí vinha a chuva, levava tudo, descia todo o córrego, aquele monte de plástico do Botônio. Então, quer dizer, você imagina, né, se é nos dias de hoje, com certeza ele estaria preso. Né? A represa que era na 15 de novembro ali, ao meu ver, quando abriu a avenida ali, foi um erro. Aquelas árvores ali daquela forma plantada, para mim foi um erro. Nós poderíamos ter aproveitado mais aquela plantações de árvore, mas nós poderíamos ter estudado melhor aquilo ali. A minha vontade, isso é uma vontade minha, né? Eu já ouvi outros vereadores falando a respeito disso. Se ali tivesse aproveitado essa represa, se tivesse feito uma praça de caminhada, aquelas árvores que foram plantadas lá embaixo, tivesse aumentado os barrancos ali, plantado, feito praça de caminhada para as pessoas irem ali, fazer caminhada, passear, levar cachorro, colocado 2, 3 quiosques ali, um de coco, um de sorvete, certo? Levado, por exemplo, naquela avenida para o outro lado ali, acho que eles deixaram um espaço verde. Talvez poderia ter jogado aquilo mais para cima, separado aquela área ali para fazer comércio, incentivando choperia, churrascaria, sei lá, mas tudo que fosse voltado para o turismo, para as pessoas estarem ali aproveitando, né? Fazer uma avenida diferenciada, porque nós não temos o que fazer. Né? Hoje se ouve muito falar assim, o Breu, os jovens caem tudo lá pro Breu, tá virando um point lá para os meninos. Mas vamos falar a verdade, o que tem para esses jovens fazerem? O que tem, Bonifácio, para um jovem sair? À noite, para eles, a concha acústica não poderia ter perdido? Você já pensou? Se não fosse ali, mas nós temos um córrego descendo ali, tivesse uma área onde tivesse uma concha acústica com uma represa, com um parque, para a família poder aproveitar, né? Eu passei em Monte lá e observei ali, tem um local fantástico ali que foi feito. Questões de pensar, fazer projeto. Eu acho que o Bonifácio peca muito em questão de projeto. Precisa ter equipe, levantar pessoas de fazer projeto. Não depender só da engenharia da prefeitura. Ter uma equipe que possa fazer fora da prefeitura, contratar, elaborar, trazer projeto de outras cidades. O que tem que copiar? Não tem nada demais. Funcionou? Vamos trazer para a nossa cidade. Nada impede. Bom, eu não sei da veracidade dos números que você aqui trouxe, né? Dos 15 projetos apenas para o governo federal, destes 2, por algum motivo, não deu sequência. A questão da concha acústica, sobraram 12. Dos 12, 9... Sobraram 13. 9 foi só pedido de asfalto junto ao governo federal. Então, realmente, falta muito projeto para o governo federal. Sabemos que isso é do conhecimento de todos, que não é só para o governo federal, não. Não. É de forma geral mesmo. Mas boas colocações que você fez aqui, Trovão, são possíveis de serem feitas. Sim. As próprias avenidas, Miguel Brandão dos Reis não foi concluída, dá para se fazer muita coisa. E outra, temos a Avenida Monsenhor Ângelo, a Avenida 43. Nós temos, como citei há pouco, não só o córrego do Imbira, mas outros córregos que aqui passam e que pode sim ser bem aproveitado. Sim, revitalizar essas áreas e criar áreas de lazer, de convívio da família, ter mais opções alternativas para os jovens, sim. É possível fazer tudo isso. Tudo isso não, né? Boa parte disso que você colocou, Trovão. É possível, mas precisa de coragem. Porque eu não preciso terminar um projeto grande em 4 anos. Que eu preciso apresentar a obra. Não. Eu posso trazer o projeto, se for grande, muita coisa para ser construída, que termine o outro. Mas que eu preciso fazer algo voltado para a cidade. Importante olhar não só para curto, mas curto, médio e longo prazo. Sim, porque você falou da lagoa de tratamento, se eu não estiver enganado aqui, o prazo é 2022. E Bonifácio vai ter que resolver o problema do lixo e da represa. Então tem que fazer já. O prefeito que estiver no comando tem 2 anos. Do lixo. O que precisa fazer com o lixo? André, a questão do lixo, hoje nós estamos dependendo, né, de terceirizado. Eu tenho, igual eu comentei, tenho um filho que é biólogo.
e ele fala: pai, Bonifácio está muito atrasado. Muito atrasado. Bonifácio precisa de projetos realmente para cuidar do meio ambiente. Então essa questão do lixo, quando se fala em lixo, nós estamos falando, alguns pensam que é só o lixo de residência. Nós temos aí lixo de construção que está sendo amontoado, por exemplo, hoje no pátio da prefeitura. Se você for lá no almoxerifado, lá vai ter montes de resto de construção. E isso precisa sentar, fazer projetos, trazer pessoas competentes para isso, para que a gente possa resolver o problema do município. Não tenho dúvida disso, Trovão. Os desafios são enormes. São enormes, são enormes. Vamos falar um pouquinho de educação. A Associação Comercial também tem uma demanda enorme aí de capacitação da mão de obra que aqui temos e para crescimento também das pessoas. Educação. Tanto educação básica, educação infantil, educação a nível de qualificação dos profissionais. O que você pensa sobre isso? Educação, André, na época quando eu era criança tinha um projeto Recriança do município de José Bonifácio. A criança saía da escola ao meio-dia, ou se ela estudava na parte da tarde, ela já entrava nesse projeto na parte da manhã. O município já tinha um ônibus que pegava a criança na porta da escola. Hoje, por exemplo, uma criança aí de 6 anos, ela não pode ficar mais na creche. Ela tem que ser direcionada para outro trabalho aí da prefeitura. Ou a ABAN, ou, se eu não estiver enganado, a ET. Certo? Certo. O problema do ABAN, né, que eu vi alguns questionamentos, crianças de 6 até 13, 14 anos estão tudo juntos. O município precisa pensar em algo que possa realmente atender a todos. Não está dando conta de atender. A ET não dá conta de atender. Né? Eu tenho, por exemplo, um amigo meu que ele deixa o filho um pouquinho maior cuidando do menor depois da escola da creche, porque ele não tem o que fazer, não tem vaga. Então nós precisamos pensar em algo que venha atender a população de José Bonifácio, que possa realmente levar essas crianças a estarem dentro de um setor de educação onde eles possam, após a escola, estar ali dentro e tendo ali contato, né, de educação continuando, mas de uma forma em que eles possam praticar isso. Um centro de educação, onde eles possam atividade, não em local fechado, onde eles ficam presos. Criança precisa ter energia, criança precisa gastar energia. Então, Bonifácio precisa urgente construir realmente um lugar onde eles possam atender essas crianças, tendo profissionais, investindo no setor de educação. Né? Bonifácio tem aí 37 milhões para gastar por ano na educação. Precisa realmente rever, trabalhar realmente com os professores, atender o anseio, né, das pessoas, mas ao mesmo tempo ouvindo, né, os pais e aqueles que estão com as crianças, os educadores, ver o que está acontecendo e o que precisa ser feito. Isso é essencial. Então, para isso, nós vamos ter que ter uma equipe que vai suar a camisa. Mas é possível. E na educação é tudo a longo prazo, né? É a longo prazo. Nada você vai colher rapidamente, tem todo o processo de educação das crianças. Porque é um risco, André. Se eu colocar uma criança de 7, 8 anos, com uma criança de 12, 13, 14 anos, é um risco muito grande de estar junto. Se não tiver, tem que estar separado, profissionais cuidando dessas crianças. Nós temos, no nosso município, um índice altíssimo de pedofilia. É real isso. É real. Infelizmente, é real. Então, quer dizer, algo está acontecendo. Nós precisamos, a educação não é só na escola, é claro que é em casa também. Mas nós precisamos ter um sistema que vai auxiliar essas crianças, que vão estar acompanhando, que vão mostrar para eles outro mundo. E só aquele tempo dentro da escola e depois para a rua, o risco é grande demais. Vou mais uma vez mudar de assunto aqui. Nossa entrevista já está terminando, infelizmente. E como você citou há pouco cidade como Votuporanga, eu me lembrei de uma outra cidade, não vou citá-la, mas vou pegá-la como exemplo. Conhecemos algumas cidades com potencial turístico e com investimentos corretos nesse sentido, tiveram um grande crescimento devido aos recursos provenientes desse segmento.
O senhor vê a possibilidade de José Bonifácio conquistar esses recursos explorando alguma área do turismo? Uma possibilidade, claro que sim, né? Um deles que eu defendo muito, já falei com várias até costureiras, né? Poderíamos, por que não, ter um polo de costura, trazendo essas pessoas para, além de passear, ainda ter um polo industrial só de costura, com shopping, vender no atacado. Uma feirinha. Não, uma feirona. Uma feirona. Claro. Pensa grande. Você divide. Quantas fábricas fundo de quintal nós temos? Certo? Pessoas que ganham R$2 numa peça. Se nós tivéssemos uma área, desse incentivo a essas pessoas a construir pequenas fábricas e com parcerias, como teve aqui, onde a J. Mafuso, o cara construiu uma galeria. Você já pensou uma galeria daquele jeito, dando incentivo para o cara investir na nossa cidade, trazendo para a entrada da cidade uma galeria de um polo de costura para que venham fazer compra no turismo? Fazer compra, gastar na nossa cidade, vai, né, vamos dizer assim, vai aquecer fabricação de roupa. Quantos? Eu tive, por exemplo, um amigo meu falou assim, ó, se você for prefeito, Trovão, eu tenho 2 fábricas que o cara quer, porque Bonifácio tem muita costureira, tem muita gente que entende desse ramo de costura, né? Ele falou assim, eu tenho um amigo, 2 amigos, que se você tiver incentivo, eles montam rapidamente aqui, dando vaga aí de 100 a 150 pessoas já para trabalhar de imediato na produção de roupas. O potencial da confecção. Fantástico. José Bonifácio, só que o Bonifácio perdeu a oportunidade. Eu acho que deveria ter pensado nisso. Vamos dizer assim, pode ser feito ainda? Claro. Pode. Fala assim, mas poderia ter pensado em algo assim, como é Maringá. Você vai lá em Maringá, vixe, é demais, né? Você vê assim, puxa vida. E uma cidade mais nova do que Bonifácio. Sim. José Bonifácio realmente presta serviço para inúmeras empresas de confecção aqui ao redor. Você disse de um shopping da área têxtil aí. Aqui em São José do Rio Preto nós temos algumas que lojistas daqui e profissionais daqui abastecem essas lojas em São José do Rio Preto e poderia estar aqui. André, pensa comigo. Se nós fizéssemos um evento do agronegócio. É a próxima pergunta. O agro é... Uma exposição. Eu fui em Campo Mourão, uma exposição. Cara, tinha barco, jet ski, tinha tudo. Tudo. Dentro de um centro de exposição. Certo? Então, quer dizer, gastronômico, traz várias empresas, além de vender produtos, a cidade vai apresentar a área gastronômica dentro do mesmo recinto. Por que Bonifácio não pode ter uma área dessa? Fazer disso, por exemplo, uma data em que possam lembrar de José Bonifácio, falar, tal data tem essa festividade, com shows. A prefeitura trabalhando junto com a associação comercial, trabalhando com o agronegócio. É uma fatia que nós estamos perdendo. A associação promoveu ano passado, em parceria com outros, um workshop do agro. Foi a primeira aproximação, de fato, da associação com o pessoal do agronegócio. E, claro, esse ano seria um ano de trabalho com o pessoal do agro, mas a pandemia distanciou muito as pessoas, dificultando o início de trabalho com pessoas que necessitam de proximidade, vamos assim dizer. Mas o agronegócio na nossa região está no DNA nosso e precisa ser olhado para isso. Eu citei há pouco tempo que, na minha opinião, o agronegócio mais uma vez vai salvar a economia do país. E a nossa região sendo potencialmente agro, não pode deixar de lado. E além de tudo, André, só para finalizar isso, né, você traz para uma festividade onde vai haver lucro, né, para o agro, né, a apresentação daquilo que realmente produz na nossa cidade, trazendo para o agro, que é o lado sertanejo, que o pessoal gosta mesmo, né, da nossa cidade também. E não pense você, né, que às vezes a pessoa confunde um pouco. Mas você é evangélico, né? E essa questão, né, por exemplo, você vai trazer um show, município, vou administrar para o povo. Não estou administrando para uma igreja. Então, eu sei respeitar o limite de cada um. E isso é importantíssimo. A gente trazer realmente para fazer e acontecer festividade, porque o povo gosta.
E eu preciso atender o anseio da população. Porque eu não sou prefeito, eu vou estar como prefeito, eu sou um funcionário do povo. Eu não estou ali para fazer a minha vontade, eu estou ali para fazer a vontade do povo. É diferente. Trovão, tem algumas perguntas aqui que você já respondeu. Que seria assim, como você pensa do seu trabalho com o Legislativo? Você já disse aqui que pretende trabalhar em parceria. Sim. Outra pergunta, se eleito, como pretende conseguir recursos estaduais e federais? Acredito também que você já tenha respondido. Tendo os vereadores com você, você tem os deputados. É só trazer eles para trabalhar com você. Se precisar, nós vamos montar no carro de madrugada, nós vamos para Brasília, nós vamos para São Paulo, coloco 3 comigo no carro, não tem problema nenhum. O importante é fazer acontecer. O empresário de visão, ele faz acontecer, ele não fica só sonhando. E isso eu quero trazer para a administração pública. Com relação às entidades assistenciais e filantrópicas da nossa cidade, também você deu uma pincelada, quer complementar mais alguma coisa? Não, precisa realmente trazer para mais próximo e ajudar mais ainda. Isso precisa trabalhar junto. Concordo plenamente. O prefeito que vai participar, André, ele vai assistir e ver o que está acontecendo. O cara precisa ir lá, ele tem que chegar ali e ver o que acontece em cada um desses locais. Bom, para concluir, vou te deixar mais uma última pergunta e deixar um tempo para você fazer suas considerações finais. Minha última pergunta é: por que o senhor é a melhor opção para José Bonifácio? Essa pergunta é fácil responder. Sou uma pessoa de visão, uma pessoa que não desiste, uma pessoa que tem coragem, uma pessoa que decidiu porque eu poderia muito bem estar dentro da minha empresa, cuidando da minha empresa, e entrei em dívidas que talvez tenha me prejudicado de uma forma empresarial, mas me ajudou muito como pessoa a ver a necessidade de outras pessoas. Então, essa opção que vocês têm, lembre-se desse dia, André. Bonifácio tem uma opção de trazer um jovem, uma pessoa dinâmica, uma pessoa que quer trabalhar para a cidade, fazer com que realmente eu não ouvi de uma pessoa qualquer, eu ouvi do presidente. Em um jantar ele disse o seguinte: nós não mudamos um país se não mudar um município. Entendi. Nós não mudamos. Começa em casa. Nós não mudamos. Se eu ganhar para presidente, eu preciso dos municípios, porque o dinheiro na ponta cai aonde? Vem no município. Se nós virarmos e falarmos, porque eu poderia fazer isso. Eu citei algumas coisas que eu enfrentei na minha vida, financeira, por ser uma criança de classe baixa, aí, vamos dizer assim, situações difíceis na minha formação, e poderia hoje, tendo uma qualidade de vida um pouco melhor, vamos dizer assim, falar, eu estou tranquilo, tenho minha vida estável, meus filhos estão na faculdade, mas quando eu participei da política e vi que o povo, da onde eu saí, estava sofrendo, e mesmo assim eu estava vendo, mas não estava colaborando da forma que eu poderia. Ajudava, minha esposa faz trabalho com mulheres, na igreja, entrega cedo, essas coisas como qualquer outro, vocês também fazem, né? Empresário de visão faz isso, ajuda, só que eu pensei comigo, se eu não fizer, vai ser omissão da minha parte. Eu preciso me levantar para defender o povo da onde eu saí. Então eu quero realmente trabalhar para aqueles que mais trabalhar para o município inteiro, mas eu quero voltar os meus olhos para aqueles que não têm condição, para aquelas pessoas que enfrentam fila em hospitais, aquelas pessoas que esse ano, por exemplo, quantas mães eu vi chorando que não tinha vaga para os filhos em creche, e saber que muitos se viraram as costas, e aí com 2 meses aparecem lindos projetos, mas na época que precisaram, ninguém estendeu a mão. Então eu quero ser aquele que vai representar a população, que com certeza, se eu for prefeito, vocês nunca mais vão esquecer da minha gestão. Trovão, desejo a você, a sua vice, aos candidatos a vereador, uma boa sorte. Obrigado, André. Mais uma vez agradeço você ter aceito o nosso convite, você estar aqui. E espero, se eleito, que você esteja junto conosco, junto com a Associação Comercial, para planejar e fazer uma José Bonifácio melhor. Para isso, você tem que votar Trovão Muda José Bonifácio,
17. Tá certo, o voto tem que se pedir. Agradeço a todos que assistiram essa entrevista. Esta é uma iniciativa da Associação Comercial e Empresarial de José Bonifácio, de estar conhecendo melhor os candidatos a prefeito da nossa cidade, para que possamos trabalhar junto com o Poder Executivo um planejamento e ações para uma José Bonifácio melhor. Até breve. As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção, se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.